mais uma vez reunidos aqui em nome de Deus, mais um momento de estudo da nossa doutrina nesta noite de segunda-feira. Hoje nós vamos falar dos 95 anos do desencarne do nosso querido Leon Denis, que acontecerá amanhã, dia 12 de abril. Então, antes de iniciar, nós vamos ler uma mensagem do Dr. Hermann, do livro Em Torno de Leon Denis, com psicofonia de Altivo Panfiro. Ele se intitula Uma Incursão no Pensamento de Leon Denis e nos diz assim: o homem é livre para pensar. O pensamento, fruto do seu espírito, tem se deparado com inúmeras ilusões. Crê-se ele total diretor do próprio destino. Contudo, depara-se com o pensamento de Deus e o pensamento do seu próximo, que se percebe tal qual ele se vê, com suas limitações no agir e até no crer. Se não fosse o nosso Pai que nos mostra, através de nossa própria consciência, o caminho que devemos trilhar, teria a humanidade se perdido em inúmeras quimeras intelectuais ou se condensado em uma natureza totalmente morta por não haver luz própria. Leon Denis, trazendo seu pensamento, traz para todos nós, com ele, uma experiência como poucos já perceberam e conquistaram, a do espírito imortal, sem as amarras do personalismo e do egocentrismo humano. Pela liberdade espiritual, ele apela à natureza, que Deus nos deu como amostra de perfeição, como alcançar as virtudes. Ele penetra na natureza do homem, descortinando o que há de belo, a consciência de Deus. Como grande amigo, nos aconselha a pairar sobre as nuvens e aprender, como as aves a voar, para verdadeiramente alcançar o que há de belo na vida. Não há, portanto, que Leon Denis não nos tenha ensinado nos seus valorosos livros e lições, no seu amor à natureza, à vida, ao homem, ao próximo e a Deus. Quem quiser acompanhá-lo e aprender sobre as belezas da natureza ou da natureza de Deus a se expressar na vida do homem, precisará refletir sobre as lições que Leon Denis nos deixou. É, portanto, uma oportunidade ímpar revê-lo dessa forma. Sua natureza céltica, trabalhada por um sentimento profundo a Deus e pelas lições de amor do Cristo, fizeram-no criar, para a alegria de todos nós, páginas de encantamento e poesia. Que este grande representante de Jesus, no ambiente terreno e continuador de Kardec, possa ser abençoado sempre. Estudemo-lo e aprendamos com ele um pouco mais sobre a vida material e a vida espiritual, e como viver com Deus em cada momento de nossas vidas imortais. Paz. Um abraço do Hermann. Agora nós vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, pedindo assim: querido Mestre Jesus, que nesse momento, querido amigo, possamos nós, em teu nome, em nome do nosso querido Leon Denis, que com sua falange nesse momento nos envolve, porque dele, Senhor, estamos aqui lembrando e refletindo, em nome de Clarencio, que nos abre as portas dessa casa, mas acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai, possamos nós, Senhor, de nossa parte, darmos por iniciado o estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Então, meus irmãos, nós vamos falar sobre o nosso querido Leon Denis, que, como eu já citei, amanhã fará 95 anos do seu desencarne. Falar sobre Leon Denis é muito rico, porque tem muitas e muitas coisas para falar. Nós ficamos até um pouco perdidos, porque não sabemos nem o que é de mais importante, porque tudo é importante que vem de Leon Denis. Então, nós escolhemos alguns trechos de alguns livros do nosso querido companheiro para trazermos para todos nós refletirmos sobre o seu pensamento, sobre a conduta, como ele vê a Deus, como ele vê esses espíritos, o mundo invisível à sua volta, como ele vê a doutrina espírita. Mas antes da gente entrar nesses pontos principais, a gente vai lembrar como que ele conheceu
essa doutrina, o primeiro momento de contato com essa doutrina abençoada. Ele sempre gostou muito de ler, mas o trabalho dele, ele precisava muito trabalhar para ajudar os pais, impedia dele se dedicar como ele queria aos estudos. Então, ele tinha tanta vontade das leituras que ele passava, e era normal nele, ele adorava fazer isso, sempre passear a pé e sempre quando estava em cidades, olhando as vitrines, principalmente das livrarias. Foi assim um dia que ele viu um livro com um título muito especial e diferente, o Livro dos Espíritos, assinado por Allan Kardec. E ele ficou maravilhado, juntou o seu dinheirinho, entrou e comprou o livro. Mas a mãe dele fazia questão de vigiar tudo que o Leon Denis estudava, tudo que ele lia. Então ele escondeu bem escondidinho, trabalhava o dia todo e de noite ele ia ler o livro, que ele estava ficando encantado. Mas, para surpresa dele, a mãe dele descobriu onde estava o livro e ficava lendo. Então a mãe dele lia de dia e ele lia de noite. E juntos descobriram a doutrina e toda a sua beleza e a sua riqueza. E daí para frente foi só cada vez estreitando mais junto com essa doutrina, a ponto de começar a fazer as suas palestras, porque grande orador ele já era. Ele já tinha oratória dentro de si e ele gostava também de passar. Tudo aquilo que ele aprendia, ele passava. E por ele ser uma pessoa extremamente sensível à natureza, sensível a tudo que o cerca, com um olhar muito atento a tudo que o cercava, grandes eram as descobertas que ele fazia de tudo que tinha ao seu redor, e poética era a maneira com que ele conduzia essa compreensão, esse entendimento dessa beleza que ele vislumbrava nos seus livros. É aí que a gente vai querer chegar, para poder pincelar um pouquinho da beleza, da riqueza que foi a encarnação desse nosso querido amigo e irmão. Então, Leon Denis, nós vamos falar primeiramente dele como a sua relação, que é muito importante, que ele tem com o mundo espiritual. Ele o tempo todo, em todos os livros, ele sempre quis dizer com certeza que eles, os amigos do invisível, eram os seus amigos, eram eles que sustentavam, eram eles que o encaminhavam, e ele aceitava esse tipo de intercâmbio e até agradecia muito. Então, em cada livro, ele sempre faz referências a esse tipo de tratamento, a esse tipo de intercâmbio que ele tinha com esses amigos do plano espiritual. Chegou a um ponto esse tratamento deles, entre ambos, que ele chegou a dedicar a obra Depois da Morte, que é esse livrinho aqui, ele faz a dedicatória de Depois da Morte para os espíritos. Ouçamos o que ele vai nos dizer. Aos nobres e grandes espíritos que me revelaram o mistério augusto do destino, a lei de progresso na imortalidade, cujos ensinamentos reforçaram em mim o sentimento da justiça, o amor à sabedoria, o culto do dever, cujas vozes dissiparam minhas dúvidas, apaziguaram minhas inquietações, as almas generosas que me sustentaram na luta, consolaram na prova, que elevaram meu pensamento até as alturas luminosas, onde reside a verdade, dedico estas páginas. Então ele fez a dedicatória àqueles amigos que fizeram aquela sustentação para ele em toda a sua trajetória, porque ele percebeu, e todos nós também sabemos disso, que com muita dedicação, com muita atenção a escutar nessa vibração de amor, estando em sintonia, nós podemos sim ser muito auxiliados por esses espíritos amigos. E aí eu queria fazer um destaque maior ainda, o destaque que ele fazia com a compreensão que ele tinha de Deus.
Isso ficou muito importante, porque Leon Denis tinha uma relação com Deus, um entendimento com Deus, que apresenta como destaque em muitos dos livros que ele foi escrevendo ao longo da sua vida. E eu vou relatar aqui alguns deles para nós podermos entender como que ele verificou, como que ele entendia Deus, o que ele achava sobre Deus. E aqui nesse mesmo livro do Depois da Morte, ele nos diz, no capítulo Universo e Deus, ele diz: e aí no santuário íntimo que é preciso procurar Deus. Deus está em nós, ou pelo menos há em nós um reflexo dele. Ora, o que não é, não poderia ser refletido. As almas refletem Deus como as gotas do orvalho refletem as luzes do sol, cada uma segundo o seu grau de pureza. E ele ainda continua nesse mesmo livro, em um outro trecho mais à frente, mas também no capítulo O Universo e Deus, ele nos diz: creiamos em Deus, grande espírito da natureza, que preside o triunfo definitivo da justiça no universo. Tenhamos confiança na sua sabedoria, que reserva compensações a todos os sofrimentos, alegria a todas as dores, e avancemos com um coração firme os destinos que ele nos escolheu. Então vocês veem como que ele fala respeitosamente, como ele se entrega e como ele faz passar para nós que realmente tudo está com Deus, nas mãos de Deus, mas que tudo é refletido em nós. E continuando ainda nesse pensamento dele a respeito de Deus, a gente vai para um outro livrinho que chama O Mundo Invisível e a Guerra. Nesse livro, ele também faz menção a Deus de uma forma também muito especial, porque ele nos diz: Deus é por essência, é um princípio e uma meta, uma causa e um fim. E os espíritos bastante evoluídos para o poderem contemplar, e aí ele coloca entre parênteses, e nesse caso eu só conheço um, descrevem-no como um imenso foco de luz, cujo brilho e esplendor quase não se pode suportar, e de onde partem as vibrações poderosas que animam o universo inteiro. Dele resulta uma impressão majestosa mesclada por eflúvios de amor, que penetram e comovem a quantos se aproximem dele. Então, Leon Denis consegue nos descrever todo aquele amor que irradia desse grande foco de luz que apenas os espíritos muitíssimo elevados têm acesso, e ele fala, e ele destaca que ele só conheceu um, e Jesus, e ele faz com que a gente acredite realmente, e ele coloca isso de uma maneira lindíssima, de toda essa vibração de bondade, de amor que parte de Deus para cada um de nós. Mas ele ainda continua nesse mesmo livrinho uma outra observação muito importante sobre Deus, que já vai estar lá no capítulo final, capítulo 26, a alma e os mundos, a vida infinita. Ele fala: estudar Deus em sua obra. Aí reside o segredo de toda força, de toda verdade, de toda sabedoria e de todo amor, porque Deus irradia através da sua obra, como o sol filtra os seus raios por entre a leve neblina que flutua sobre as florestas e os vales. Olha que ponto interessante que ele já chegou. Ele chegou nos dizendo que, para conhecer então Deus, ele agora vai partir para que a gente o conheça, o compreenda através das suas obras. Vamos sair das definições e vamos entrar nas obras de Deus, que é uma maneira da gente conhecê-lo realmente, e é a maneira mais correta, porque a gente é o prático, é a vida
prática à nossa volta, nos dizendo, nos gritando da presença de Deus. Para isso, ele indica o livro O Grande Enigma, que é um livro belíssimo que Leon Denis nos deu como presente e que é um livro em que tem todos esses detalhes, que eu vou fazer alguns relatos dessa descoberta da presença de Deus através das suas obras. O livro não é só isso, mas é que nós estamos nos atendo a esse momento, a essa ligação de Leon Denis com Deus. E ele começa logo no primeiro capítulo, que intitula-se mesmo O Grande Enigma. Ele já faz uma observação muito precisa. Ele nos diz assim, se a ordem e a harmonia do cosmos não bastam para convencer o homem, ele é livre. Nada constrange o cético a ir para Deus. Então, ele já deu como se fosse assim uma visão geral. Olha, se você já não percebe, não consegue perceber, junto a esse cosmos maravilhoso que nos cerca, você não consegue ver Deus de maneira nenhuma, ele quis dizer assim, você ainda não está desperto. Não, por favor, nem venha, porque não queremos constrangê-lo também. Porque esse chamamento que ele faz esse chamamento exatamente para aquelas pessoas que já estão despertando, já conseguem visualizar essa beleza toda, e aí vai despertar mais ainda, porque aí Leon Denis vai abrir a cortininha e falar, vejam essas belezas aqui, tudo obra de Deus. E aí ele vem ainda nesse capítulo nos dizendo, é a ti, ó potência suprema, qualquer que seja o nome que te deem, e por mais imperfeitamente que sejas compreendida, é a ti, fonte da vida eterna, da beleza, da harmonia, que se elevam nossas aspirações, nossa confiança e nosso amor. Onde estás? Permaneces invisível no mundo espiritual como no mundo terrestre. Invisível para aqueles que ainda não adquiriram a pureza suficiente para refletir teus divinos raios. Entretanto, tudo revela a tua presença, tudo manifesta a tua presença. Tudo que está na natureza e na humanidade canta e celebra o amor, a beleza, a perfeição. Tudo que vive e respira é uma mensagem de Deus. E Deus também está em cada um de nós, no templo vivo da consciência. É aí que está o lugar sagrado, o santuário onde se esconde a centelha divina. E ele continua terminando nesse trechinho. Homens, aprendam a descer em si mesmos, a pesquisar nos recantos mais íntimos do seu ser. Interroguem-se no silêncio e no refúgio e aprenderão a se conhecer, a conhecer em vocês a potência oculta. Nesse momento eu vou até fazer um destaque, porque Leon Denis, ele nos fala muito sobre as potências que nós temos nas nossas almas e que nós ainda não conseguimos identificar. E é bonito porque, da maneira com que ele apresenta, nós nos sentimos fortes, poderosos, sabedores que ficamos sendo da existência daquelas potências. E são muitas as potências da nossa alma que Deus as colocou aqui, em cada um de nós. E é isso que ele está lembrando para nós nesse momento. E continuando essa nossa trajetória que nós estamos fazendo para ver a relação de Leon Denis com Deus, a gente vai para o capítulo de solidariedade, comunhão universal, em que diz: o Cristo sabia que todo homem deve chegar à compreensão da sua natureza íntima. E é nesse sentido que ele dizia a seus discípulos: vós sois todos deuses. Mas ele podia ter acrescentado: deuses em processo. Porque nós somos deuses, mas nós estamos em processo de evolução.
E esse processo, o sucesso desse processo para atingirmos essa evolução, depende de quem? Só de nós. Só depende de nós, de mais ninguém. E é isso que Leon Denis está nos lembrando aqui. E ele continua, porque é a ignorância da nossa própria natureza e das forças divinas que dormem em nós, é a ideia insuficiente que fazemos do nosso papel e das leis do destino que nos submete às influências inferiores ao que nós chamamos o mal. Realmente, como que nós somos? Nós não nos conhecemos. Aí a gente tem que ir lá na questão 919 do Livro dos Espíritos para ver Santo Agostinho nos ensinando para a gente se conhecer, porque quando a gente se conhecer, quando a gente se despertar, aí a gente realmente vai ver aquilo que a gente precisa modificar em nós ou aquilo que a gente já está trabalhando, mas consegue ainda melhorar mais ainda para poder seguir adiante nesse caminho de evolução para atingirmos o que Jesus falou, vós sois deuses. E ele continua, na realidade, trata-se aí apenas da falta de desenvolvimento. O estado de ignorância não é um mal, é apenas uma das formas, uma das condições necessárias para atingirmos a lei da evolução. Nossa inteligência não está madura, nossa razão, criança ainda, tropeça nos acidentes do caminho, daí o erro, as falhas, as provas, a dor. Mas todas essas coisas serão bem, se as considerarmos como tantos meios de educação e de elevação. Então nós estamos vendo como que ele lembra para nós de tudo que Deus deixou em cada um de nós, que o caminho está dependendo de cada um de nós. E ele está nos lembrando através desse livro. E aí a gente vai agora falar um pouquinho da obra dele mesmo em si, aquela que ele acabou de se referir no livro do Mundo Invisível e a Guerra. Vamos ver agora essa questão quando ele fala sobre a floresta. Ele vai começar a falar não da beleza em si apenas, mas da funcionalidade, do porquê que existe essa beleza no nosso planeta e como que isso se justifica sozinho. Então ele nos diz sobre a floresta, que é o capítulo intitulado A Floresta. A floresta é o adorno da terra e a verdadeira conservadora do globo. Sem ela, o solo, arrastado pelas chuvas, retornaria rápido aos abismos do mar imenso. Ela retém as generosas gotas da tempestade nos seus tapetes de musgos, no emaranhado das suas raízes, economiza-as para as fontes e as devolve, pouco a pouco, transformadas, tornadas fertilizantes e não devastadoras. Por toda parte, onde as árvores desaparecem, a terra se empobrece e perde a sua beleza. Então, ele está falando que a própria natureza, ela mesmo busca a sua destruição e a sua construção num ciclo eterno onde todas as leis são cumpridas. Só que não cumpre a lei de Deus é o homem, porque toda a natureza está cumprindo a lei de Deus. Então, quando a gente vê esse equilíbrio perfeito acontecendo, nesse caso a gente só citou até agora a floresta, a gente fica perguntando, mas quem está por trás disso aí, então? É aí que Leon Denis está nos chamando a atenção. Olha aqui, eu quero que vocês estudem a presença de Deus, a existência de Deus nas obras, em tudo que está nos cercando. E é isso que a gente está fazendo aqui. Então agora nós vamos para o mar. No mar, Leon Denis nos diz que o mar é um grande regenerador. Sem ele, a terra seria estéril, infecunda. No seu seio elaboram-se as chuvas benéficas. Todo o sistema de irrigação do globo nele tem origem. Sua efusão de vida é sem limites.
E ele continua ainda, para terminar sobre o mar, ele nos diz: para o mundo dos mares, a obra essencial é amar e multiplicar. Quando se examina a água salgada no microscópio, em algumas regiões, ela apresenta quantidades assustadoras de ovos, germes e infusórios. O oceano é comparável a uma imensa cuba, sempre em fermentação de existências, sempre em trabalho de criação. A morte aí gera vida. Sobre os detritos orgânicos dos seres destruídos, outros organismos aparecem e se desenvolvem incessantemente. E ele ainda vai falar mais. Ele vai nos falar agora sobre a montanha. A montanha, olha, eu não estou conseguindo falar tudo, nosso tempo é muito pequeno. Por isso é que eu indico que vocês deem uma olhadinha nesse livro Grande Enigma, porque grandes são os momentos em que são apresentadas aqui a obra de Deus. É muito grande, é muito rico toda essa descrição. E vocês vão gostar bastante. No capítulo da montanha, ele nos diz: essas grandes paragens da vida são indispensáveis para nos retemperarmos, nos reconhecermos, nos dominarmos, ver o objetivo supremo e nos orientarmos com passo seguro na direção desse objetivo. Então, como os profetas, descemos de novo dos cimos engrandecidos, iluminados por uma claridade interior. E a gente vai lembrar que próprio Jesus fazia esse tipo de, vamos dizer assim, ele ia em busca desse bem-estar, dessa realimentação espiritual, subindo um monte. E ele ficava lá em meditação. Então, o monte, essa elevação, ele traz muita informação para nós. Por isso é que nós vamos encerrar com o que ele diz, com o que o Leon diz acerca de Deus, acerca dessa obra de Deus, no capítulo chamado Elevação, que ele diz assim: aquele que se recolhe no silêncio e na solidão, diante dos espetáculos do mar ou das montanhas, sente nascer, elevar, crescer em si mesmo, imagens, pensamentos, harmonias que o arrebatam, encantam, consolam das misérias e abrem-lhe as perspectivas da vida superior. Compreende então que o pensamento de Deus nos envolve e nos penetra quando, longe das torpezas sociais, sabemos abrir-lhes nossas almas e nossos corações. Então vejam como Leon Denis consegue captar toda essa beleza para poder nos dizer: olha aí a presença de Deus, olha a existência de Deus, está aqui, está nessa beleza toda, na sua obra. Saibamos olhar, sabemos identificar. Por isso, por ser o nosso tempo curto, não dá para a gente ler mais trechos desse livro, mas os lidos, os que nós escolhemos da montanha, da elevação, do mar, da floresta, já são suficientes para a gente relaxar, para a gente abrir os nossos pensamentos e vibrarmos com esse amor de Deus que chega até a cada um de nós. E assim, meus irmãos, nós estamos chegando ao final desse nosso momento de estudos sobre esse nosso querido irmão, com tudo que ele nos deixou para que refletíssemos, para que conseguíssemos levar adiante as nossas lutas dentro dessa compreensão, sabendo que nunca estamos sozinhos, sabendo que há tudo à nossa volta que é a favor da nossa felicidade, que está tudo para o nosso bem-estar, para a nossa sustentação, para a nossa elevação a caminho do amor maior. Agora vamos então, nesse agradecimento, elevarmos os nossos pensamentos a Deus, dizendo assim: querido Mestre Jesus, nesse momento só podemos te agradecer por toda a beleza desses ensinamentos que esse nosso irmão Leon Denis trouxe para nós,
deixou para nós através dessa literatura tão especial. Que possamos, Senhor, absorvê-los, transformando nosso interior, Senhor, fazendo com que olhemos de uma maneira diferente para tudo aquilo que nos cerca, reconhecendo em cada pedacinho dessa construção de amor a presença desse ser maior. Que tu possas, Senhor, abençoar a cada um de nós no esforço em que nos encontramos de nos melhorarmos. Assim, querido Mestre, que possa ser em teu nome, em nome de toda essa falange do nosso querido Leon Denis, em nome de Clarencio, que nos abre as portas, e de toda a diretoria espiritual da casa, mas acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai, de amor e bondade, é que te pedimos que possamos considerar encerrado o estudo da noite de hoje. Graças a Deus.